Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do nosso estudo sistematizado do livro Perispírito. Nós continuamos hoje no capítulo 5, né? Nós estamos trabalhando as provas da existência do perispírito. Então, agradecemos o carinho, a presença, agradecemos ao canal Espiritismo e Vida, aos amigos que estão partilhando, colaborando, participando. Então, que Jesus possa abençoar e amparar a todos nós. Muito bem, nós vamos então colocar o nosso visual, como fazemos costumeiramente, né? E estamos aqui hoje no tópico 5.6, como o dividimos, né? Nós iniciamos a parte final, na qual falaremos das provas do perispírito, mas hoje enfocando a exteriorização da sensibilidade. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução a este assunto e o continuaremos na semana que vem, né, pois estamos diante de um assunto muito complexo e que necessita de um trabalho mais abrangente, né? Nós sabemos que Allan Kardec já havia percebido uma série de coisas, né? E a introdução quando nós dizemos ele já havia percebido uma série de coisas, é que ele fez perguntas que mostram que ele estava muito a par, né, do, da realidade do perispírito, das consequências da existência do perispírito. E ele fez perguntas e fez um verdadeiro tratado sobre o assunto, né? No capítulo sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que se encontra entre as questões 237 e 257. Então, são 20 questões. E nós, ao analisarmos, né, ao começarmos a preparação para o capítulo especificamente da exteriorização da sensibilidade, nós nos demos conta que não era possível fazê-lo senão passando por aqui primeiro. Nós precisamos discutir como funcionam as percepções, as sensações e a vivência dos espíritos, né, com o perispírito. E aqui há nuances e delicadezas de percepção que, se não percebermos, se não diferenciarmos bem as coisas, nós não entenderemos do que está falando o codificador, né? Nós vamos tentar clarear tudo isto, porque depois nós precisaremos um pouco ou bastante destes fundamentos para discutirmos a exteriorização da sensibilidade. Para que os amigos não se sintam perdidos, né? Exteriorização da sensibilidade é quando você tem um médium, por exemplo, que pode sentir uma picada de agulha, mas esta picada de agulha é dada, por exemplo, a 50 centímetros do seu braço, né? Então, este é um exemplo de exteriorização da sensibilidade. Ela não está no corpo, né? Ela está além do corpo, externa ao corpo. Então, este é um pequeno exemplo para que nós já saibamos do que estamos falando. Agora, a exteriorização da sensibilidade, o estudo desta parte da existência do perispírito é, é muito interessante e explica uma variedade de fenômenos muito importantes para quem estuda a alma, estuda a existência destas leis. Se você quiser compreender os livros, as descrições que são feitas por André Luiz, se nós quisermos compreender fenômenos como aqueles de influência dos espíritos à distância sobre as pessoas,
os fenômenos de magia, feitiçaria, trabalhos, a goécia, né, como nós chamamos de maneira mais chique hoje em dia. Nós vamos passar por estes estudos e no final seremos capazes de entender muito bem tudo isto, né? Então, vamos, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo, procurando fazer essa introdução, né? Na Revista Internacional de Espiritismo de Caibar Schutel, né, de junho de 1926, o grande mestre Caibar Schutel estava ainda entre nós. Os nossos sentidos não são propriedade do corpo, dos órgãos deste, como facilmente apreendemos do estudo sincero e consciencioso dos milhares de fatos que se nos apresentam naturalmente, ou provocados como os resultantes das experiências de de Rochas. Os nossos órgãos, olhos, ouvidos, etc., apenas são instrumentos do espírito. Isto aqui já começa direto no coração do assunto, né? Porque o coronel Albert de Rochas é um dos grandes pesquisadores deste assunto, talvez o pioneiro fundador deste ramo de assunto. E isto é muito importante, porque como ele constata nesses estudos e como nós constataremos fazendo esse estudo, os órgãos, né, eles não são, né, os nossos sentidos, a nossa percepção, não são propriedade dos órgãos corporais. Estes são instrumentos de alguém que, na verdade, precisa deles para sentir, para se conectar ao mundo, interagir e viver num mundo que é diferente da sua natureza. O espírito não é matéria, não como a entendemos, dizem os espíritos. Ele é alguma coisa. E aqui falamos do ser essencial, deste facho luminoso que é a nossa consciência. E nós modulamos corpos para interagir nas diversas dimensões do universo, né? E em cada uma delas nós vivemos percepções e sensações que são próprias a essa dimensão, mas para isto precisamos de um corpo, né? E é como se o espírito construísse um instrumento pelo qual percebe, sente, vivencia experiências. Mas este corpo, né, ele é um instrumento. Os sentidos, na verdade, ver não é uma capacidade do corpo em si. Corpo, o espírito elaborou um sistema visual, né? Um sistema olfativo, um sistema tátil e assim por diante, para que ele pudesse interagir no mundo, né, manifestando estas capacidades. Né? E isto já explica muita coisa que nós vamos estudar. Quem sente? Bom, ainda nos diz Carlos Torres Pastorino, né, no livro Técnicas da Mediunidade. Firmemos, entretanto, desde logo, o princípio básico e definitivo. Os nervos nada sentem, apenas transmitem sensações. Os nervos transmitem. Quem sente é o espírito consciente. E é esse espírito consciente que dá as ordens obedecidas pelo corpo físico, através do sistema nervoso. Então, observemos. A matéria nervosa é a condensação intermediária da matéria astral, a fim de possibilitar, por esse meio, o controle da matéria grosseira, pela mais fluídica matéria astral. Resumindo, pois, matéria astral, né, nos diz ele, matéria astral bem fluídica, matéria astral meio condensada, nervos, matéria astral condensada ao máximo, corpo físico denso. Então,
é muito, muito interessante aqui, porque ele nos diz que o espírito, né, ele forma um sistema pelo qual ele possa comunicar a sua capacidade de sentir a um corpo físico. Então, ele diz, né, a matéria nervosa, o nosso sistema nervoso, ele seria um intermediário, uma condensação, né, da nossa matéria mais sutil, de maneira a controlar a matéria mais grosseira. E é esta a lógica do perispírito, na verdade, né? O perispírito é ele, em si mesmo, já um corpo, que elabora o corpo físico, né? E há estruturas intermediárias entre o corpo físico e o perispírito e o espírito. Então, nós estamos aqui falando de um sistema extremamente complexo. A engenharia da Terra ainda não dá conta, né, de entender essa complexidade. Nós um dia chegaremos lá, né? E neste dia nós teremos uma medicina completamente diferente, uma medicina que será completamente energética, né? Não precisando mais de intervenções físicas ou muito pouco. Mas tenhamos tudo isso em mente, né? Porque aqui já estão elementos muito importantes para que nós possamos entender a lógica destas provas do perispírito. E aqui, por exemplo, nisto que está dito por Carlos Torres Pastorino, né, este grande estudioso da doutrina, nós temos algo que está amplamente provado, né? Nós vamos falar um pouco disto até o final. As técnicas de hipnose que criam anestesias, por exemplo, né, são processos puramente mentais que bloqueiam completamente, né, a sensação física. Então, a sensação não está no corpo, porque você pode estar fazendo uma cirurgia no corpo da pessoa e ela está num processo de hipnose, né, de anestesia hipnótica. Então, não é o corpo que sente, né, é outra coisa. E essa outra coisa, né, é o espírito, né, é a consciência, né? Então, nós vemos que isso é muito complexo. E nós aqui poderíamos colocar alguns princípios gerais para a nossa discussão, e são muito importantes esses princípios. Baseado no que nós estudamos nestes dois textos, o espírito sente, ele vê, ouve, né, etc., por todo o seu ser, e não sabemos ao certo como isso se passa. Nós não sabemos, né? Nós sabemos que é assim. Está dito no livro dos Espíritos, e está dito nas tradições dos últimos decênios, que nós temos milhares de casos de pessoas que viveram a experiência de quase morte ou morte e ressuscitamento, que descrevem esta sensação estranha de ver por todo o corpo. E, na verdade, isto já estava provado no tempo de Kardec com as experiências dos grandes magnetizadores do tempo dele, que fazia uma pessoa, por exemplo, ler um livro com a ponta do dedo, né? Então, escondia um livro dentro de uma caixa, a pessoa colocava o médium sonambulizado, colocava a mão e o indutor, né? O hipnotista, o magnetizador, como eles chamavam na época, dizia para a pessoa: agora leia o que você, né? E eles abriam uma página ao acaso e ele começava a ler, né? Aí eles tinham uma cópia do livro fora, né, da caixa, abriam na mesma página, né, ou procuravam a página depois, né, pegando o livro ó, aberto na página que estava e liam para ver exatamente aquilo que estava ali. Então, o corpo é apenas uma veste sofisticada. As experiências feitas na época de Kardec, ainda antes do Espiritismo, já provam isto, que não é o corpo que é a sede das sensações e das percepções. Ele é um instrumento, é apenas uma veste do espírito, muito sofisticada, né? Mas é uma veste.
O perispírito é o corpo intermediário responsável por transferir as sensações do corpo ao espírito, do espírito ao corpo. O espírito não possui órgãos, o espírito, né? Tomemos cuidado aqui. Mas o espírito está ligado ao perispírito e este os possui, segundo sua condição evolutiva. Por que dizemos isso? Porque André Luiz deixa claro no livro Evolução em dois mundos, que alguns espíritos não precisam mais, num certo nível da sua evolução no plano espiritual, de órgãos genésicos ou de digestão, né? Sistema digestivo. Então, eles caem em desuso, como alguns órgãos caem no corpo físico em desuso com a evolução, né? Atenção, o espírito, ele modela corpos, que ele precisa para manifestar-se numa dimensão da realidade, né? Mas ele faz isso porque ele tem a capacidade de ver, ouvir, sentir, né? Perceber. E ele precisa de órgãos, né? De um corpo com estes mecanismos na dimensão em que ele está. Bom, se ele está na dimensão espiritual próximo da Terra, por exemplo, ele precisa de um corpo praticamente quase idêntico ao da Terra, né? Então, é natural que ele tenha órgãos. Não tem nada de ilógico nisso, né? A única coisa que devemos levar em conta é que o perispírito, sendo um corpo muito plástico, moldável pelo pensamento, ele pode variar muito. Nós podemos ter espíritos com texturas muito diferentes, com órgãos modificados, com aparências modificadas, porque ele é muito plástico. Nós temos o fenômeno das dores reflexo ou condicionamentos mentais que podem levar o espírito a sentir dores, frio ou calor, né? Então, isso é um fenômeno puramente mental. Não quer dizer que, né, não haja isto, que isto não existe. Nós vamos nos explicar. Vejamos bem onde está a diferença importante aqui. Allan Kardec não trata das sensações do perispírito em si mesmo, nem como este se relaciona com o espírito no plano espiritual. Allan Kardec não entrou muito nessa questão. Allan Kardec considera a relação trinitária, corpo, perispírito e espírito, e não a binária, espírito-perispírito, separadamente. André Luiz o faz, né? Então, todas as descrições de André Luiz do plano espiritual é considerando essa relação binária. Ele não está falando do corpo físico, ele está falando de perispírito e espírito. Então, é aí que nós precisamos tomar cuidado, porque muita gente se confunde, né? Por exemplo, se o perispírito é um corpo e ele não tem função nenhuma, para que ele existe? Se o nosso corpo físico nos permite sentir frio, calor, ver as cores, ouvir os sons, né, porque é o espírito que tem essa capacidade, moldou o nosso corpo. Por que ele continua tendo um corpo depois que perde o corpo físico? Porque na dimensão em que ele está, a que ele está evolutivamente conectado, ele precisa de um corpo para interagir nesse meio, para sentir, para perceber, para ouvir neste meio. É um meio mais sutil, mas ainda é um meio físico, porque, como nos diz Allan Kardec, o perispírito é um dos graus da matéria cósmica universal, né? Então, tomemos cuidado, porque quando Allan Kardec usa o termo sensações dos espíritos, ele está falando do quê? Do espírito puro? Ele está falando do espírito conectado ao corpo? Ele está falando do espírito só com perispírito? Nós não fazemos essas distinções e elas são importantes. Então, nós vamos tomar cuidado para não saltarmos a conclusões precipitadas sem fazer o caminho, né, correto. Bom, vejamos bem que situação estranha, né? Se não é o corpo que sente, por que então temos um mecanismo de sensibilidade tão grande? O Timothy Wilson, no livro Strangers to Ourselves, na página 24, diz o seguinte:
Isso não quer dizer que o pensamento, esse autor não é espírita, isso não quer dizer que o pensamento inconsciente sempre leva a julgamentos precisos, mas, no geral, é vital para a nossa sobrevivência. Do que ele está falando aqui? Está falando que nós temos um mecanismo que funciona automaticamente no inconsciente, gerindo todas as nossas percepções. Vejamos bem que proporções toma isso. Diz-nos ele: considere que, a qualquer momento, nossos cinco sentidos estão absorvendo mais de 11 milhões de informações. Cientistas determinaram esse número contando as células receptoras que cada órgão sensorial possui e os nervos que vão dessas células ao cérebro. Somente nossos olhos recebem e enviam mais de 10 milhões de sinais para nossos cérebros a cada segundo. Cientistas também tentaram determinar quantos desses sinais podem ser processados conscientemente em um determinado momento, observando fatores como a rapidez com que as pessoas conseguem ler, detectar conscientemente diferentes flashes de luz e distinguir diferentes tipos de cheiros. A estimativa mais liberal é que as pessoas podem processar conscientemente cerca de 40 informações por segundo. Nós recebemos 11 milhões e processamos, sendo muito otimistas, 40 por segundo. Pense nisso. Absorvemos 11 milhões de informações por segundo, mas conseguimos processar apenas 40 delas conscientemente. O que acontece com as outras 10 milhões 990 mil 960? Seria um desperdício terrível projetar um sistema com uma acuidade sensorial tão incrível, mas com pouquíssima capacidade de usar as informações recebidas. Felizmente, usamos grande parte dessas informações fora da consciência. Esse é um livro muito interessante que fala, né, dos mecanismos inconscientes que estão em nós e que nos ajudam a processar a realidade de maneira quase automática, né? Embora esse não seja o nosso assunto, isso mostra a complexidade, porque nós elaboraríamos um corpo com uma capacidade de percepção tão grande se isso não fosse necessário. Bom, o espírito precisa de um corpo o mais sofisticado possível para evoluir. Ele é capaz de ver, sentir, cheirar, perceber, interagir com a realidade. Ele vê por todo o seu ser, ele sente por todo o seu ser, e ele, né, no processo evolutivo e sob a base da engenharia espiritual, nós criamos uma estrutura capaz de refletir essa capacidade, né, de totalidade que nós temos. Então, estas informações vão nos ajudar a compreender, né, quando falarmos, né, que o perispírito pode se expandir, sentir, sofrer influências à distância e provocar influências à distância, nós veremos que estamos falando de algo muito concreto, muito real, que já está mais do que demonstrado desde a época de Kardec, inclusive, com o trabalho dos grandes magnetizadores, Puisségur, Mesmer, Deleuze e outros, mas que nós um pouco abandonamos, né? E aos poucos vamos tendo que retomar estes conhecimentos. Então, o nosso cérebro, o nosso sistema, né, cognitivo, ele recebe 11 milhões de bits por segundo, né? E isso equivaleria a algo como 1.375.000 letras, né? Seria igual mais ou menos a 688 páginas de um livro comum por segundo. Então, isso é qualquer coisa de maluco, né? Nós não temos. Por que que nós temos uma capacidade tão grande assim, um sistema tão perfeito? Né? Porque ele é um reflexo do espírito que tem essa capacidade de totalidade, né?
Dos três textos acima, podemos deduzir que o espírito precisa ligar-se à matéria para os propósitos de sua evolução. Ele, desde sua condição de princípio inteligente até aquela de ser iluminado, usa corpos que elaborou ao longo dos milênios. Aqui eu digo elaborou entre aspas, né? Nós sabemos que esses corpos têm também a influência da engenharia espiritual. O espírito cria corpos capazes de captar o que ele é capaz de captar. Então, o corpo não é essa entidade que tem essa potência maravilhosa de captação por si mesmo. Na verdade, ele é um reflexo dessa capacidade do próprio espírito, né? Ou seja, corpos que reflitam sua capacidade perceptiva como espírito, né? Então, ele vai criar, ele vai elaborar corpos que reflitam a sua capacidade, né? E o espírito vai ao ponto de criar um sistema que funciona quase automaticamente, gerenciando 11 milhões de bits por segundo. Assim, o corpo físico, que é um limitador do espírito e uma escola para este, possui milhares de células sensitivas. Mas, contrariamente ao espírito, foi preciso restringir e especializar no corpo os órgãos dos sentidos, tato, odor, paladar, etc. O que que significa isso? O espírito, quando, perdão, o espírito, quando liberto da matéria, ele vê por todo o seu ser, né? A não ser que ele esteja restrito a um perispírito também muito inferiorizado. Mas, normalmente, o espírito tem a capacidade de ver, né, de ouvir pensamentos. Ele não fala, ele não precisa do som, da transmissão de ondas pelo ar, né? Mas nós vemos que no plano espiritual deve haver um mecanismo também de transmissão, né, de movimento das moléculas neste meio. Por que não? Mas, normalmente, os espíritos vão dizer: eu ouço os pensamentos, né? Eu conversei com a pessoa, eu falava com a boca, mas não era a boca que eu estava fazendo som, nem ouvindo com meus ouvidos. Eu ouvia, simplesmente ouvia, né? Então, quando o espírito precisa formar, viver num meio como meio material, ele precisou especializar no corpo essas capacidades. Ele não podia criar um corpo humano com a capacidade de ver por todo o corpo, né? Então, ele especializou, né? A engenharia espiritual criou essas especializações. Eu vejo pelos olhos, mas as experiências psíquicas dos últimos 2, 3 séculos mostram que não, né? Uma pessoa pode ver por com as mãos, né? Os grandes pesquisadores do magnetismo provaram isso, né? Então, nós estamos diante de um fenômeno, né? E como é que é possível ver com as mãos? É porque nós temos uma sensibilidade que não está no corpo, ela está em outro lugar, ela está onde? No perispírito, né? E no espírito. Então, isto nos leva tranquilamente, né, à constatação de que sim, né, nós estamos diante de um corpo espiritual e de um ser espiritual que são a origem, a base das nossas sensações e percepções. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então vejamos, né, que nós podemos ter não só as capacidades que temos aqui, mas outras muitas, mas que o corpo sufoca. O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Então os espíritos já haviam dito a Allan Kardec, né? Por que que ele fez essa pergunta? Porque ele conhecia as experiências dos magnetizadores. Então, Allan Kardec não era um ingênuo, bobinho, curioso, né?
Ele era um homem muito bem informado, que sabia muito bem o que estava acontecendo na sua época, o avanço dessas ciências, e ele pergunta para os espíritos aquilo que ele já sabia das experiências do magnetismo. E eles dizem: não, ela não está presa, né, circunscrita, ela está em todo ele. Precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação, por inferioridade, né? A questão da ubiquidade, né? Estar em dois lugares ou mais ao mesmo tempo. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Então vejamos, né? No corpo, a visão é uma especialização de um órgão, mas na vida espiritual ela é uma capacidade de todo o ser, com dimensões que podem variar segundo o grau de evolução do espírito. Então é por isso que um espírito pode se comunicar, se manifestar numa reunião mediúnica no Canadá e 2 minutos depois estar falando no Brasil, e vice-versa. Porque para ele não há as limitações de tempo e espaço que há para a matéria, né? Então, ele se desloca com a velocidade do pensamento e da sua evolução, né? Então, isso é muito interessante, porque Allan Kardec explorou exaustivamente essa possibilidade, né? Estas capacidades, e ele queria entender como isto funcionava. Sobretudo porque havia também experiências no seu tempo que mostravam essa capacidade nos médiums. Você colocava uma pessoa em estado hipnótico sonambúlico e dizia para ele: vá agora à casa do senhor João e veja lá o que está acontecendo e nos descreva. Tem um livro em cima da mesa aberto numa página ao acaso, leia para nós. E depois eles pediam para confirmar, né? E as informações batiam. Agora vá na casa de um, mas ele estava em Paris e ia numa casa em Marseille e na outra da Espanha. E como assim, né? Ele estava vencendo as limitações de tempo e espaço que são obrigatórias para qualquer viagem na Terra. Então Allan Kardec sabia disso. E ele queria entender como é possível, né, que ele esteja em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então os espíritos explicam, essa é uma capacidade do espírito, né? Ele pode se deslocar, só tudo depende da sua evolução, né? Se ele tiver evolução para isso. Então aqui nós temos várias questões, não vamos explorar todas, né? Mas essas daqui acho que talvez até mereça, né? Que o espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está com todo ele, como a de ver. Vejamos bem, ele está falando do espírito, do espírito, né? Da capacidade do espírito, né? Nós não estamos aqui falando do espírito, corpo, perispírito. Está falando do espírito. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Todas as capacidades de percepção que nós temos no corpo é porque elas existem no espírito num grau muito superior.
Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre, né? Seria a condição de espírito livre só livre do corpo físico ou livre também do perispírito? Porque o perispírito também é um corpo, né? Então, eu acho aqui, minha interpretação, que eles querem dizer do espírito realmente livre, né? Quando ele já não é mais, ele não habita sequer mais um perispírito. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Fizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, um espírito de bom nível evolutivo, ele é capaz de controlar, inclusive, né, de direcionar na sua percepção. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos e eles os conhecem, porque os sofreram, não os experimentam, porém, materialmente como vós outros, são espíritos. Então, vejamos, alguns aqui vão dizer, tá vendo, aqui está a prova que não, né? Não, aqui não está a prova de nada, aqui está simplesmente dizendo que o espírito, né, não experimenta da mesma forma que nós, materialmente, né, as dores e sofrimentos do nosso mundo. Ele os conhecem porque os sofreram, né, mas não os experimentam da maneira como nós os experimentamos, porque eles não possuem mais um corpo físico e muitas vezes nem um perispírito, né, já não estão mais nessa condição. Mas uma vez, e é aqui que Allan Kardec não explorou ainda um pouco, e o André Luiz veio em socorro a esta necessidade. Por isso que a obra de Chico Xavier completa a codificação e a expande. Ele vai explorar as relações que existem entre espírito e perispírito no mundo espiritual, né? Então, lá pode haver uma variedade de sensações e percepções muito maiores do que as que temos aqui, porque o perispírito é muito flexível, né? É muito plástico. E nós vamos ver espíritos passando sede, passando fome, vamos ver espíritos que precisam se alimentar, que precisam ter vida sexual, que precisam dormir, que precisam repousar, porque eles têm não só o condicionamento vivido na vida física, como eles têm um corpo perispiritual ainda muito grosseiro, né? E que pode ir sofrendo modificações à medida que eles evoluem. Então vejamos que isso tudo é muito complexo, né? E André Luiz certamente explora muito mais profundamente essa dimensão espírito-perispírito nas suas obras, né? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas, não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Espírito, né? O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparado ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. E a inferioridade e a superioridade determina também o grau de identificação com o corpo. Assim como a nossa inferioridade nos identifica muito com o corpo físico, a inferioridade de um espírito desencarnado o identifica com seu perispírito. Esse corpo perispiritual é um verdadeiro reflexo desse espírito e da sua condição evolutiva. Se ele é alguém condicionado pelo corpo físico e pelas necessidades físicas, ele vai vivenciá-las no perispírito e com os órgãos do perispírito, né? Então, agora, o espírito em si mesmo, não, ele não precisa de repouso, né? Como ele não tem fome, porque o espírito não tem órgãos realmente.
Ele cria corpos com órgãos para expressar a sua capacidade, né? Então, isso é diferente. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Por que os torturam mais? Porque o perispírito, sendo um corpo extremamente plástico, você não tem mais o corpo físico para servir de anteparo às sensações e percepções e angústias. Então, o espírito sente de maneira muito viva. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem apenas, há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, muitos espíritos vivenciam sensações no plano espiritual por efeito de anos de condicionamento na Terra. Mas aí vem a questão: e o que eles vivenciam nessa nova realidade, com esse novo corpo, se estão plenamente adaptados a ele? Nós aqui temos que ser coerentes, né? Nós primeiro vemos que Allan Kardec não está, ele está interessado em como sente o espírito. E o que nós falamos no início do nosso estudo, eu retomo agora para chamar a atenção. Allan Kardec não focalizou a existência do espírito no mundo espiritual, espírito per espírito. Ele vai aos extremos, corpo, espírito. E aqui tem muita coisa, né? Tem as dores reflexos, tem as dores que são, né, essa lembrança condicionada de muitos anos no corpo físico, ligada à nossa inferioridade, a identificação com a matéria. Mas e o espírito com o perispírito? Como é que funciona? Por que que André Luiz descreve casas, jardins, auditórios, televisões, mesas, estradas, instrumentos de deslocamento, transporte, meios de comunicação? André Luiz está louco? Chico Xavier endoidou? Não. Ele está descrevendo um mundo que é feito da mesma matéria do perispírito daqueles que habitam aquela dimensão. Em nosso lar, as mesas são feitas da mesma matéria do perispírito dos que habitam o nosso lar. Como aqui na Terra, nós somos feitos da mesma matéria da mesa em que eu estou aqui agora e você está aí na sua casa. Se não fosse assim, você não sentiria a mesa. Por que que os espíritos podem passar aqui pela mesa e não se incomodar com isso? Assim como as ondas de rádio, televisão e outras passam. Porque a matéria não representa obstáculo, mas para nós representa. E um perispírito no plano espiritual, que é feito, uma mesa que é feita do mesmo material do perispírito, é para ela tão sólida, é para ele tão sólida, quanto qualquer outro objeto é para nós aqui na Terra. Porque ele é feito da mesma matéria. Senão aquele mundo não teria sentido. Ah, ele faz de conta que deita numa cama para descansar? Ou que está doente? Como nós vemos lá nos lugares de tratamento, nas câmaras de socorro. Quando eles ouvem uma música, essa música está tocando onde? Chega até eles de que modo? Quando ele descreve um rio, esse rio não existe, é ilusão? Não, esse rio é feito da mesma matéria que eles. A realidade do mundo espiritual é muito mais ampla e bela e complexa do que nós podemos imaginar, né? São realidades dentro de realidades. A física já está chegando a isso, né? Embora não tenha nem ideia do que a espera, né? Nós aqui dentro do Espiritismo já sabemos, né?
Então, o espírito pode viver dores muito diferentes, de origem muito diferentes, mas algo impede que ele tenha dor no perispírito. E uma pessoa que está no plano espiritual e passa por uma cirurgia de refazimento, por exemplo, é, Volkmar, no seu texto para Chico Xavier, depois do incêndio terrível, né, do Joelma, ela descreve que ela, como desencarnou numa condição de aceitação, de prece, ela aceitou aquele sofrimento como algo que ela não poderia evitar. Ela entrou em prece, entregou, né, entregou-se espiritualmente a Jesus, aos benfeitores espirituais. E ela chegou numa condição muito melhor. Ela disse que muitos dos seus colegas tiveram que passar por várias cirurgias reparadoras. Bom, ela está louca, Chico Xavier está louco, quer dizer, um homem que passou a vida toda nos servindo a verdade, nos diria uma mentira? Não, porque estas pessoas desencarnaram em estado de profunda angústia e revolta e, sobretudo, acreditavam-se queimados. Então, aquilo não afetou só o corpo, afetou o perispírito. Aquilo não machucou só o corpo, machucou o perispírito. Né? Assim como uma pessoa que morre envenenada, ou que morre assassinada, ou que morre com uma doença, chega no plano espiritual acreditando-se ainda doente. Porque o perispírito, estando ligado ao corpo físico durante décadas, célula a célula, órgão a órgão, ele continua no plano espiritual sentindo os mesmos sintomas, as mesmas, né? Mas desde que ele mentalmente se corrija e comece a se adaptar e a lidar com aquilo, ele começa a perceber que já não é mais a mesma realidade, que aquele órgão que agora na Terra, né, antes na Terra demorava muito para ser corrigido, no plano espiritual pode ser corrigido muito mais rapidamente. Por isso, espíritos rejuvenescem, por exemplo, né? Porque é um corpo de natureza plástica. Então, no ensaio teórico da sensação dos espíritos, nos diz o grande mestre, né, Allan Kardec: o corpo é um instrumento da dor. Né? Perfeito isso. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Né? Então, o corpo, lógico que ele não, ele é o instrumento da dor, porque ele nos revela uma percepção vivida no mundo material. Né? A alma tem a percepção da dor e essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Né? Então, nós vamos percebendo que é, tudo isto está num, numa região muito nebulosa, né? Nós falaremos de experiências que mostram, né, que você pode afetar o corpo de uma pessoa e ela não sentir nada. Então, o corpo é um instrumento não só da dor, mas ele é um instrumento das sensações. E a dor é uma das sensações, como o prazer também é. Não está nele essa sensação, ele é o instrumento dela. Agora, nós temos um sistema de condicionamento mental. É por isso que um hipnotista, por exemplo, pode pegar uma pessoa perfeitamente normal, que está com uma saúde perfeita, e fazer com que ela vivencie os sintomas de uma doença. Isto, aliás, foi feito, né? E em alguns casos teve consequências problemáticas, porque a pessoa realmente ficou com sintomas depois, né? E deu um trabalhão danado para alterar isso. Então, toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta.
Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Claro, né? Só que tem um porém aqui, né? Você tem o que nós chamamos de dor fantasma, né? Porque o sistema cerebral tem circuitos que se acostumaram, né, a associar aquela parte do corpo àquela parte do cérebro, né? Você pode ter, por uma razão qualquer, né, estimulações naquela parte do cérebro que vai te dar a impressão de estar tendo uma sensação naquele braço. Mas nós sabemos que esta não é também a única causa, né? Porque nós temos também o fato de que há ali um órgão perispiritual que continua ali, né? Então, Allan Kardec está aqui elaborando uma parte da explicação, que é aquela de dizer há dores que são lembranças, né? Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Claro, porque se ele está vivenciando sensações que ele teve na Terra, como ele pode vivenciar no plano espiritual sensações que ele teve na Terra? Ele tem a lembrança delas, ele tem a vivência delas, o condicionamento delas. Mas isso quer dizer que ele não tem novas sensações e novas vivências no perispírito, no mundo em que ele está vivendo? Aí vem a questão. E isto não foi trabalhado, né, nos textos, não de maneira muito ampla, por Allan Kardec, mas foi trabalhado por André Luiz, né, que vai nos dizer que espíritos levam choques, que espíritos podem sofrer certos danos, né? Ele descreve nos seus livros uma ampla variedade de realidades que afetam as realidades espírito-perispírito, né? Então, meus irmãos, tenhamos um pouco de paciência e humildade, porque nós estamos numa área aqui que é só o começo de um longo percurso de descobertas. Nós estamos ainda muito longe de entender perfeitamente tudo isso, né? Perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, vejamos, né? No corpo nós temos sensações que são conduzidas por estes órgãos especializados, mas uma vez este eliminado, essas percepções se tornam gerais. Entre aspas, porque se falamos de um espírito evoluído, elas se tornam gerais. Ele é capaz de ver como quer, onde quer, do jeito que quer. Mas no espírito condicionado e ligado a um perispírito ainda inferior, ele continua vendo pelos olhos, caminhando com os pés, né? Porque ele está preso a um condicionamento e a um perispírito ainda muito material. Então, Allan Kardec está falando do espírito. É aqui que nós temos que tomar cuidado. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. E aqui o codificador chega no ponto que nós estamos falando, né? Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Nada impede que o perispírito tenha as suas vivências nesta nova realidade, né? Mas outra coisa são as dores que são físicas, né? Um corte no dedo é uma dor física, que é lembrado por esse espírito. Uma cirurgia é uma dor que foi vivida no físico, mas que ele traz guardado com ele. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Ele está sentindo dor de uma cirurgia de um órgão que não existe mais. O órgão físico, eu estou dizendo, né? Mas ele tem um reflexo no órgão perispiritual.
Nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. Olha a beleza disso, né? Como o espírito sente em totalidade, né, ao desencarnar, ele continua muitas vezes vivenciando aquelas dores físicas condicionadas ao seu perispírito, mas ele não sente mais por um órgão, ele já seria capaz de sentir em totalidade, mas um espírito inferior é capaz disso? Não, ele está preso a um corpo ainda, né? É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver, né? Então, é muito vasto isso, né? E não acho que seria possível nós falarmos de exteriorização da sensibilidade sem adentrarmos este universo complexo. E certamente sairemos daqui também com dúvidas, porque ainda há muita coisa a ser esclarecida. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, aqui ele está falando do papel do perispírito como agente de transmissão. Pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria. Perfeito, né? É, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, as coisas estão condicionadas, né? Um perispírito sem espírito é um corpo morto. Um espírito com perispírito e um corpo físico, ele tem um intermediário que faz o jogo de transmissão de ida e vinda das sensações. Mas o espírito com o perispírito sem o corpo, ele tem também uma vivência como perispírito, no mundo em que ele está vivendo com esse perispírito, né? Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Precisamente como é por falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então vejamos que o codificador aqui nos dá uma aula de bom senso e de humildade. Os próprios espíritos não têm linguagem para expressar essas realidades. E nós estamos explorando uma dimensão da psicologia humana que ainda nos é muito, né, distante. Como sentem os espíritos quando estão somente com o perispírito? Como vivem os espíritos nas diferentes dimensões da vida espiritual? Como sentem, como percebem a realidade, como tocam os objetos, como são atingidos por essa realidade, como interagem uns com os outros, se são feitos da mesma matéria, num mundo que é feito da mesma matéria que o perispírito, este mundo é muito sólido e real para eles. Quando André Luiz vai visitar sua mãe numa região mais superior do plano espiritual, ela habita nessa região, ela não está no nada, ela mora em algum lugar, ela interage com espíritos da sua condição. André Luiz precisou deixar o seu corpo perispiritual e sair com uma parte dele ou com seu corpo mental, nós não sabemos, para visitar sua mãe. O que nos acontece todo dia na Terra quando dormimos.
Então vejamos, meus irmãos, é uma coisa de maluco, né? Nossa, é uma cebola, né? Com muitas camadas de realidade. Nós estamos muito longe ainda de entender a complexidade disso tudo, né? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Esses espíritos podem ter a impressão de estar ouvindo, pelo ouvido. Eles não percebem que estão ouvindo, na verdade, pela totalidade do seu ser, porque eles estão condicionados. Mas será que não é essa a realidade que acontece conosco? Quando nós podemos ver com a ponta de um dedo, quando magnetizados num processo hipnótico, o que é ver? É uma ilusão dos nossos órgãos, porque nós poderíamos ver por todo o nosso ser. Né? Vejamos a beleza e a complexidade disso. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensório comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da voz, da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Né? Muito interessante. As faculdades são um atributo essencial da alma, né? E elas podem, depois da desencarnação, estarem ainda muito condicionadas ao físico, com um perispírito muito denso, ou se sutilizar a um grau extraordinário, né, nos espíritos de maior evolução. Então, algumas observações que utilizaremos para avançar para o final das nossas considerações de hoje. Allan Kardec analisa as sensações dos espíritos, ou seja, os entes não materiais por excelência. É o tratado das sensações e percepções dos espíritos. Isso é importante. As sensações ditas físicas, aquelas experimentadas pelo corpo, são conduzidas ao espírito pelo perispírito. E por que não dizer são conduzidas pelo perispírito ao espírito, quando ele está no plano perispiritual, digamos assim, ou espiritual, feito da mesma matéria que o seu perispírito. Allan Kardec analisa nestes textos se os espíritos sentem as sensações físicas e foca no perispírito como agente condutor entre o físico e o não físico. Então, ele quer saber se os espíritos sentem as sensações físicas. E é por isso que ele vai dizer não, né? O perispírito não é analisado enquanto corpo distinto. Ele cita, né, em alguns momentos, ele fala, como nós mostramos, mas ele não é profundamente analisado. Nem se analisa as sensações do perispírito no próprio mundo espiritual. Ou seja, se um espírito no mundo espiritual vive com um perispírito, este também é um corpo. Também sente este mundo e igualmente comunica essas sensações ao espírito.
Esta análise não é feita diretamente no texto, podemos encontrá-la nos textos de André Luiz. Alguns elementos são importantes na análise deste texto. Por exemplo, precisamos entender o vocabulário. Espírito é o ser imaterial, a sede dos poderes sensitivos. É espírito quem vê, quem ouve, quem sente. Perispírito é o corpo semimaterial e agente de transmissão das sensações físicas. Essa, na verdade, é uma especialização do perispírito, porque ele também é um corpo que serve ao espírito depois de desencarnado. E aí nós temos que analisá-lo como um corpo, um novo corpo, capaz de sensações e percepções que são bem diferentes dos nossos do corpo físico. Corpo material, obviamente, né? Esse corpo mais grosseiro, composto desses milhares de células captoras que mostram, na verdade, a capacidade que tem o espírito, né, de perceber e de sentir a realidade. Nós temos, né, na verdade, experiências como a do James Sdale, que mostram, né, um conjunto de cirurgias. Nós vemos aqui, né, até amputações de braços que ele fez, é, amputação de pênis, é, operações de catarata, né? Ele fez tudo isso com hipnose. Ele era um médico inglês que trabalhava na companhia de ferro, né? De construção de trilhos de ferro na Índia. E conhecendo as experiências de mesmerismo que ele viu um dia na Europa, ele decidiu aplicá-las e começou a operar pessoas, né, fazer uma operação de catarata sob hipnose, né, ou de extração de dentes e outras, né, como está aqui relacionado, é algo que não é brincadeira, né, não é faz de conta. Você não fala para a pessoa, faz de conta que está dormindo e eu vou, né, abrir tua barriga. Ou ela está dormindo ou ela não está, né? Ou ela está anestesiada ou ela não está, porque ninguém vai fazer isso, né, de brincadeirinha. E essas cirurgias, isso mostra, né, como o nosso mental está desconectado do nosso físico, né? Quando você coloca uma pessoa em estado de hipnose profunda, ele entra num estado, né, delta, ele vai simplesmente desconectar. Isso mostra, isso prova que o corpo não é a sede das sensações, ele é um instrumento das sensações, né? E nada prova isso melhor do que esse tipo de experiência, né? Então, o controle da dor, feito pelo James Sdale e depois por outros, né? Ele, ele trabalhou na Índia antes da generalização do uso do éter e do clorofórmio. Ele relatou mais de 300 grandes cirurgias realizadas sob hipnose, amputações, remoção de tumores, operações escrotais, redução importante da mortalidade pós-operatória foi constatada, recuperação rápida, né? Hoje sabemos que alguns de seus números foram influenciados por outros fatores, né? Blá, 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 mas que a analgesia era real, né? Então, Elman desenvolveu técnicas, né? Aqui nós estamos falando aqui nós falávamos do Sdale, né? E o Elman é o outro, é o Dave Elman, né? Que era um grande hipnotista, foi um grande hipnotista americano. Ele desenvolveu técnicas extremamente rápidas de hipnose, né? Ele ensinava médicos e dentistas a produzir anestesia para extrações dentárias, pequenas cirurgias, suturas, biópsias. Ele desenvolveu, né, a chamada glove anesthesia, que é a anestesia da mão, né? Você anestesia uma mão e depois, onde você toca, faz o paciente tocar essa mão, ele anestesia essas partes do corpo também. Milton Erickson usou, né, ele morreu em 1980, ele documentou analgesia em parto, dor crônica, queimaduras, câncer, procedimentos médicos em geral. Seu foco era menos transe profundo e mais utilização da experiência subjetiva.
Mas mesmo assim, ele era reconhecido como um dos grandes hipnotistas, né? Um médico de grande renome, de grande influência na psicologia moderna. E na medicina atual, confirma-se isso? Sim. Hoje existem centenas de ensaios clínicos mostrando benefícios da hipnose em odontologia, colonoscopia, queimaduras, etc. Portanto, a analgesia hipnótica é uma das aplicações mais bem estabelecidas da hipnose clínica, né? Então, isto, meus amigos, nos dá uma ideia do universo no qual nós estamos mergulhando, né? Na próxima semana, nós vamos enfocar a questão da exteriorização da sensibilidade. Perdão, minha garganta já está um pouco cansada. É, e nós veremos fenômenos realmente extraordinários, né? Estes do controle de dor, mostrando, provando, né, o que Allan Kardec falava desde 1857, que o corpo não é a sede da dor, das sensações, dos prazeres, é o espírito, né? Agora, existe um intermediário, e este intermediário tem que ser analisado, às vezes, no trinômio, corpo, perispírito, espírito, e às vezes no binômio, espírito-perispírito. Nada impede que o perispírito tenha vivências e sensações e realidades que pertencem só a essa dimensão do binômio. E aí nós não tínhamos muita informação até André Luiz, mas hoje temos, né? Ampliou-se muito quando há pessoas, né? Por incrível que pareça, existe pessoas que dizem que André Luiz não acrescentou. Este é um dos tópicos em que ele absurdamente acrescentou coisas, né, que nós não tínhamos, que é a compreensão da vivência deste binômio espírito-perispírito longe do corpo físico. Como se passa, como se dá, como interagem os espíritos, como vivem em realidades tão diferentes, como os abismos, né, infernais de inferioridade e as regiões superiores, sublimes, onde praticamente já não há corpos. Então, isso tudo é muito vasto, são mundos, camadas dentro de camadas, né? Então, nós estamos começando a explorar tudo isso. E estamos estudando a ciência da alma e do espírito, né? Da realidade espiritual. É isso, amigos. Nós tivemos um estudo hoje bastante denso, com questões bastante complexas, né? Não temos a pretensão aqui de ter explicações para tudo, respostas para tudo, quando o próprio codificador disse, né, e os espíritos também, a nossa ciência não vai até lá. Porque para alguns desses fenômenos nós não temos sequer linguagem, né, ainda adaptada. Tenhamos paciência, continuemos estudando e muita coisa nós já entenderemos, mas nem tudo, né? Isso temos que ter a humildade, porque ainda temos que avançar. Então é isso, amigos, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos prosseguir nossos estudos com alegria, com seriedade, que as bênçãos do alto caiam sobre todos nós e que nós possamos, né, prosseguir estudando. Divulgue, né, envie para amigos, partilhe, aqueles, obviamente, que têm interesse em estudo sério, né, em se aprofundar nesta ciência da alma. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.